Lá, 2 Samuel, capítulo 11. Quero falar aos irmãos, as pessoas que estão nos assistindo, pela internet. Deus te abençoe. Seja também bem-vindo. Nós temos os cultos regulares no domingo, às 5, às 17, às 19h30. Ainda dá tempo, se você estiver próximo, de participar do segundo culto. Convide aí a sua família, vamos ouvir junto, é um culto de família. Deus possa alcançar a sua casa também de forma especial. 2 Samuel capítulo 11, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos e com ele todo Israel para destruírem os filhos de Amon. E sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse. E ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Senhor, nós louvamos pela Tua palavra, que é tão explícita, ó Deus, que é tão clara para nós, não esconde nada, nem as falhas das pessoas que mais buscaram, com mais referência em adoração, como foi Davi. Mas a palavra é tão clara deste erro, tão grave para a família, ó Deus, e nós cremos que algo de especial o Senhor tem para nós nessa palavra. Algo de especial o Senhor tem para a igreja, algo de especial o Senhor tem para a família, algo de especial o Senhor tem para este casal que está aqui nesta noite, para este esposo, para essa esposa, para este filho, para este pai. O Senhor tem algo de especial para nos ensinar através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o tema dessa mensagem, queridos, é buscando a cura em Deus, que é exatamente o tema também que a gente trabalha, a clínica da família buscando cura em Deus. E a gente vai trabalhar nesse texto. E é interessante a gente olhar para esse texto e olhar para Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem com propósito, um homem que é um adorador, um homem que tem um temor no coração muito grande pelo Senhor. Foi um grande herói de guerra e continua sendo para nós, servos de Deus cristãos, até uma inspiração, como homem de Deus, como adorador, como homem temente, como homem que reconhece erros e também pede perdão, como foi o caso do casal. Então a gente olha para este homem e ainda ele é uma inspiração para nós, um homem temente, excelente rei, estrategista político, militar, mas cometeu muitos erros, que estraçalhou, que acabou com a sua família. E queridos, a nossa família é resultado da nossa atitude, da nossa ação, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós investimos, das nossas ações que vão refletir diretamente nos nossos filhos, na nossa esposa, no esposo, nas nossas gerações. E Davi colheu um fruto muito trágico de todos esses erros. Mas é preciso olhar para este modelo familiar de Davi e a partir daí nós lançarmos luz das nossas atitudes, daquilo que nós estamos fazendo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, junto com a nossa família. E aí sim, a gente olhar isso e não cair nas mesmas armadilhas que ele caiu. Não fazer os mesmos erros, não praticar as mesmas ações que ele fez, que prejudicou tanto o relacionamento familiar, que adoeceu a família. Adoeceu de tal forma que a família virou uma tragédia. Um homem de um conhecimento nacional. Foi um sucesso como rei, como estrategista militar, mas nada disso compensa um fracasso familiar. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso. Você pode ter o diploma que for, você pode ter pós-graduação, você pode ser doutor, você pode ser mestre, mas nada disso justifica um fracasso na sua família. Nada disso justifica ver a sua família indo para o buraco e não fazer nada por ela. Nada disso justifica. Você pode ser o que for,
pode ser próspero, pode ter o dinheiro. Aliás, o seu dinheiro vai comprar uma casa bonita, uma casa confortável, um carro na garagem, mas ele não vai comprar a fidelidade, o amor, a paz, a alegria, a comunhão. Por isso que nós temos que olhar para esse texto, olhar para a vida de Davi e fazer diferente, e ser diferente. Davi pagou um alto preço, teve uma família doente, alimentou o ódio entre os filhos, perdeu a referência de família como projeto de Deus. Família destruída, uma família destruída se assemelha a um trem que descarrilha, um carro descendo ribanceira abaixo sem saber o que vai encontrar lá embaixo. Assim, uma família destruída não sabe aonde que vai parar, não sabe aonde que vai chegar. É uma tragédia. Davi estruturou o reino, mas deixou cair, deixou a casa ruir. Não adianta a gente ganhar tudo e perder a nossa família, queridos. Não adianta. Não adianta você ganhar tudo, mas perder a sua família. Você não ganhou nada. Eu já ouvi alguém dizer que, acertadamente, nenhum sucesso justifica, esse fracasso na família. Pais ajustados, equilibrados, casamentos sólidos, naturalmente produzirão filhos também equilibrados, filhos saudáveis. Agora, pais desajustados, desequilibrados, ausentes, descuidados com a vida, com a educação dos filhos, também eles vão produzir uma geração desta mesma forma, desse mesmo jeito. É a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. Não basta ser crente, não basta ser um adorador, não basta vir para a igreja, mas você precisa ser um pai presente. Você também precisa de instruir, você também precisa de educar, você também precisa estar na sua casa. Se a gente olhar Deuteronômio 6, ele vai falar: ensina a criança o caminho que deve andar, ao deitar, ao levantar, ao se alimentar. Em todos os momentos você tem que ser referência, e a nossa referência está aqui na palavra do Senhor. A nossa referência como família, como pai, como família ajustada, saudável, nós temos que buscar na palavra do Senhor. E é por isso que Deus deixou todos esses ensinamentos, inclusive essas partes de falhas, de erros destes grandes homens que a Bíblia relata. Agora, analisando o relacionamento na vida, na família de Davi, nós observamos alguns acontecimentos registrados, a começar neste texto que nós lemos. A primeira coisa que nós vemos aí de acontecimento registrado é essa falha, a mais marcante, registrada nesse texto que nós lemos, que foi esse pecado, esse adultério com Betseba. Davi pecou, ficou em casa no momento que deveria estar na guerra. E aí teve o pecado que levou a cometer até um homicídio. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, queridos, desde Gênesis, a vontade, o projeto, o plano do Senhor de família é um homem e uma mulher. É isso, não é mais do que isso, homem e mulher. Não é a poligamia, um homem com várias mulheres, ele já pecou daí. Na verdade, isso vem até dos seus antecedentes. Se olhar Abraão, ele começou lá. Deus tinha uma promessa para Abraão, mas com a sua esposa Sara. Mas eles pecaram. E ele teve um filho com a concubina, com a serva. Então pecou e começou um erro que vai seguindo de geração. E chegou até Davi. Mas a vontade de Deus não é essa. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele olhou e falou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea. E ele fez uma mulher. Ele não fez mais do que uma mulher. Então esse é o plano de Deus. A família, o casal, é homem e uma mulher, não é mais do que isso. Não é o contrário também. O homem com mais do que uma mulher é a poligamia. Mas a mulher com mais de um homem, não é tão comum, mas tem também desta forma, é a poliandria. Mas essa não é a vontade de Deus. Aliás, quando a gente olha para Provérbios, que escrito por Salomão, filho de Davi, que assumiu o trono, que foi no mesmo caminho, e diz a Bíblia que Salomão teve 900, juntando as concubinas. Você imagina 900 sogras? Só a graça.
Eu amo a minha sogra, hein? Um abraço para ela também, se ela estiver me ouvindo. Mas seguiu o mesmo erro. Davi se arrependeu. E diz a palavra que o profeta Natan, quando foi lá enviado por Deus, ele chega e fala: olha, o seu pecado Deus perdoou. Porque ele se arrependeu. Mas não recuperou nunca mais a sua família. Não recuperou. E como ele mesmo falou, que ia restituir 4 vezes mais, ouvindo aquela história que Natan contou, o profeta contou a ele, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse é você, Davi. E foram 4 filhos mortos dentro da própria família. Por rebelião, 4 filhos mortos. Começa pelo estrupo que teve, pelo irmão que estrupou a irmã, pelo Aminon que estrupou a sua irmã Tamar. E Davi sabia disso. Ele estava enamorado, diz a Bíblia, ele estava apaixonado por essa menina. Eles eram meio irmãos, porque Davi também teve várias mulheres, e esse foi um grande erro também de Davi. E Davi sabia disso, que aquele menino estava apaixonado, mas era uma relação que não poderia acontecer. Mas o pai não fez nada, o pai não interviu, o pai não conversou com o menino, o pai não falou nada com ele. E ele próprio, o próprio Aminon foi até Davi e falou: eu estou passando mal, arquitetou um plano diabólico. Eu estou passando mal e eu quero que Tamar venha cuidar de mim. Foi até o Davi, ele poderia falar: ela não, eu te mando outra pessoa. Mas o pai não confrontou essa situação. E quando foi lá aquela menina cuidar daquele irmão, ele se aproveitou daquele momento e houve o abuso, o estupro. E aquela menina foi violentada de forma terrível. E todo o país ficou sabendo daquela tragédia. Mesmo assim, depois disso, o próprio Davi não procurou o filho, não procurou Aminon, não conversou, não advertiu, não confrontou a situação. Essas coisas passaram, e não foi confrontada. E aí o irmão de Tamar, que é Absalão, ele ficou muito enfurecido com isso, esperava que o pai tomasse uma atitude, o pai não tomou atitude nenhuma. E o pai, além de não tomar atitude nenhuma, depois do acontecido, nem acolher a menina ele acolheu. Quem acolheu a Tamar foi o próprio irmão, o Absalão. Ele que levou, ficou 2 anos lá com ele, tratando dela. Mas o pai não interviu em nada, não falou nada, ficou omisso nessa situação. Isso gerou no coração de Absalão uma grande revolta, uma raiva, ao ponto de arquitetar também, projetar a morte do irmão. Então ele chega para o próprio pai, Davi, e fala: eu vou caçar e quero que Aminon venha comigo. É lógico que Davi sabia que aquilo era uma pretensão, que aquilo era algo que ele estava projetando para armar alguma coisa. E Davi não fez nada, não, vou te mandar uma tropa, vou te mandar os outros irmãos, eu mando outro. E eles foram, e Absalão então mata o próprio irmão, pelo que ele fez com a sua irmã, pelo estupro. E ele mata, e Davi apenas chora a morte de um filho. Apenas chora, não chama Absalão para conversar, não confronta Absalão. E às vezes, querido, muitas vezes, nós só estamos chorando quando as coisas acontecem. Mas estamos vendo a coisa acontecendo, mas não tomamos atitudes com os nossos filhos, dentro da nossa casa, para evitar que as coisas aconteçam. Absalão então saiu, foi morar com um avô, 3 anos, fora, distante. Davi nada fez, não procurou, não fez nada. Ele volta com a intenção de se reconciliar com o pai, ou com a intenção pelo menos de ser recebido pelo pai. E volta e mora do lado do palácio. 2 anos se passaram. Davi não procurou o menino, não procurou o rapaz. Por fim ele já estava injuriado e ele procura então alguém, fala com meu pai, que eu preciso conversar com ele. E foi aonde que ele o recebeu. E quando ele recebeu, a expectativa, eu creio que dele era de uma conversa, de um confronto, de colocar as coisas na mesa. E
diz a palavra que Davi só beijou Absalão e não falou mais nada. Aquilo injuriou mais ainda aquele filho. Aquilo deixou aquele filho mais revoltado, ao ponto de sair dali e falar: não tem rei em Israel, não tem justiça em Israel, não tem quem governe em Israel. E aí ele começa uma grande rebelião contra o pai, contra o próprio reino, ao ponto de Davi ter que sair da cidade. E eles saíram. E o que fez Absalão? Foi para a cidade, e um conselho que ele teve era para tomar as concubinas, as mulheres de Davi, ter relação com elas em cima do terraço, para que todo mundo veja, para todos olhar e ver. Quem deu esse conselho foi o próprio Aitofel. Aitofel foi o pai de Betseba. Então eu creio que aquele conselho foi: agora eu vou vingar aquilo que ele fez com a minha filha. E coloca Absalão para ter relação com todas as mulheres de Davi em cima de um terraço. Isso foi um grande... algo que todos viram e foi ruim demais. Davi fugiu, e depois Joabe, no confronto com o próprio Absalão, andando no seu cavalo, correndo, fugindo, agarra o cabelo numa árvore e fica pendurado pelo seu cabelo. E foi onde que Joabe, vendo toda aquela situação, matou o Absalão. E aí a notícia chega até Davi, e ele pergunta: como que vai o jovem Absalão? E a notícia é: ele está morto. E diz a palavra que Davi chorou amargamente pelo filho. Meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Continuou chorando depois, queridos, continuou chorando, mas não tomou atitude nenhuma, e a família dele foi desse jeito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas falhou muito como pai, como esposo. Agora, como homens como Davi, segundo o coração de Deus, pode ter tantas falhas desse jeito, pode fracassar na vida familiar? Uma possibilidade que eu vejo, era um homem de decisão, era um homem de grande responsabilidade, era um homem que tinha um reino para gerir, era um homem que não tinha tempo para sua família. Nos dias de hoje é isso que nós estamos vivendo. Os pais andando apressadamente, os pais ficando pouco em casa, os pais com muita atividade, mesmo numa idade já chegando próximo à aposentadoria, mas ainda continua estudando, continua buscando algo mais, e aí está saindo de casa, os filhos ficam soltos, largados, sem uma referência. Há muito trabalho, há muita responsabilidades lá fora, mas dentro de casa não tem responsabilidade. E eu acho que essa é uma das possibilidades também de Davi ter se distanciado da sua família em meio a um governo de um reino que ocupava todo o seu tempo. Isso não justifica, porque, como nós falamos, o sucesso, por maior que seja, não justifica o fracasso na família. Mas é uma possibilidade por Davi ter falhado. Mas uma das grandes possibilidades que eu vejo na vida de Davi é uma raiz de ferida paterna não resolvida. É uma raiz de ferida do passado com a casa dele, com os pais, que não foi resolvido. E isso vai passando de geração em geração, e os nossos filhos são atingidos com isso. Na nossa classe de noivos, nós temos uma lição que a gente trabalha, herança familiar. E nessa aula de herança familiar, a gente vai trazer à tona aquilo que é bom, aquilo que foi exemplo positivo e aquilo que foi exemplo negativo. Então a gente separa isso. Os exemplos positivos da sua casa, da sua família, você pode levar para o seu casamento. Agora, os exemplos negativos, nós temos que peneirar isso, nós temos que tirar isso. No livro Casamento debaixo de Proteção, ele vai falar sobre isso também, da bagagem que a gente traz. E a gente tem que olhar isso, e eu creio que isso foi uma grande possibilidade de Davi ter agido desse jeito. Problemas, feridas paternas que não foram resolvidas, nunca se resolveu. E aí, Davi começou a agir dessa forma. Lembra-se quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi? Ele ia ungir o rei, Deus mandou Jessé ali para ungir o rei, que ia ocupar o lugar de Saul. Todos os filhos estavam ali na casa, menos Davi, que estava cuidando do rebanho, das ovelhas. Jessé
não falou com Samuel, não, espera aí que tem que chamar Davi. Nada disso. Todos os filhos estão aqui, todos já se passaram, e nenhum deles é o que o Senhor ungiu, o que o Senhor mandou ungir para ser rei. E aí que ele lembrou de Davi. Começa aí, o pai de Davi, Jessé teve que insistir, Samuel teve que insistir para que Jessé trouxesse Davi à presença de Samuel, o profeta, para ser ungido. Parece que na hora de reunir a família, na hora de receber uma visita de honra, na hora de algo especial, na hora de uma decisão importante, no que dependia de Jessé, o pai de Davi, incluir Davi nisso, Davi estava fora. Davi tinha mais um papel de empregado dentro daquela casa do que um papel de filho. Eu não sei como que foi a sua vida, a sua infância, não sei como que está sendo agora, mas eu não sei como que é o tratamento dentro da sua casa, como que você se sente como um filho realmente, ou como um empregado, como um filho realmente, ou como uma pessoa a mais, ou até mesmo uma pessoa estranha dentro da casa. Quando Jessé mandava levar comida para os seus irmãos, e era Davi que levava, e aí o filho mais velho, o Eliabe, ele atacava Davi verbalmente, com raiva. Ele menosprezava Davi, julgava pelo seu comportamento. Então Davi foi muito ferido na sua casa paterna, com seus irmãos, com seu pai. Davi sempre foi largado, menosprezado. Tudo isso leva à possibilidade que Davi teve uma ferida paterna, a falta de modelo de pai, a falta de referência de amor, a falta de um abraço, a falta de um carinho, a falta de uma palavra de validação, a falta de uma palavra de amor. Tudo isso machucou. Claramente, alguém pode ser um grande homem de Deus, mas com tudo isso ele pode falhar como pai. E nós precisamos levar a sério o nosso passado. Nós precisamos levar a sério o que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Nós precisamos levar a sério como que nós estamos tratando os nossos filhos, como que é o nosso relacionamento com os nossos filhos, para nós não repetirmos as mesmas coisas que os nossos pais fizeram conosco. Nós precisamos levar isso a sério, para não criar feridas na nossa alma e fazer da nossa família uma família disfuncional. Davi foi desprezado e desprezou. Davi foi ferido e feriu. E o desprezo, queridos, ele pode ser encarado como uma casca de uma ferida para proteger um ferimento mais profundo. Desprezo pode ser considerado assim, e a função dessa casca é manter as pessoas distantes, para que você possa ficar numa posição segura. Muitas das vezes, nós estamos criando barreiras invisíveis, muros ao nosso redor, para nos proteger de um abraço, de um carinho, que a gente não quer receber dessa pessoa que está na mesma casa que a gente, que vive com a gente, faz parte da família, mas você está tão ferido, tão machucado, tão arrebentado, que quer ver mais distante possível e não tão perto. Essa é a casca. O desprezo é uma das mais terríveis formas de sofrimento. Sempre vem acompanhado de uma agressão verbal. Davi foi desprezado e sempre era acompanhado de uma agressão verbal, sempre era menosprezado dessa forma. Muitos conseguem suportar a adversidade, mas poucos conseguem tolerar o desprezo. Não sei se você já foi desprezado, não sei por que você já passou na sua infância, não sei se você sofreu como Tamar sofreu, um abuso dessa natureza. Não sei se você sofreu como Davi sofreu, um desprezo dentro da família, de não ser reconhecido, do pai falar assim, você tem que ser igual a fulano, porque ele sim estuda mais, ele sim tem nota boa. Não sei se você dentro da sua casa foi comparado com o outro irmão, porque o outro irmão era o melhor da escola e você não. Não sei se você foi comparado como a ovelha negra da casa. Não sei se você sofreu isso dentro da sua casa, mas o fato que se sofreu ou não, você não pode repetir esses mesmos erros com a sua família, com seu filho. Ou se está sofrendo, é hora de restaurar isso. O melhor caminho é o caminho da restauração. O melhor caminho é o caminho da restauração. Nós aprendemos alguns exemplos com Davi, nesse trágico acontecimento. A minha atitude pode desencadear uma série trauma
uma série de traumas na minha família. A minha atitude pode desencadear tudo isso. Ontem na clínica da família eu fiquei junto com o Jimmy e ele falando para pais extraordinários. E no momento que ele citou algo que aconteceu no Peru que me chamou muita atenção, um dos presídios dos maiores da América Latina que tem lá no Peru, no período dos dias das mães, eles entregaram para os presidiários, para os presos, cartões para eles mandarem para as mães. E foram mais de 5.000 cartões, e não deu porque eles estavam pedindo mais, e fizeram mais 5.000, eles preencheram todos aqueles e mandaram para as mães. E o negócio foi tão bom, que eles quiseram repetir isso no Dia dos Pais. Então eles compraram já os 10.000 cartões para distribuir para os presos. Você pode imaginar quantos cartões foram enviados? Apenas um cartão. Apenas um cartão. Feridas na alma, querido, de um relacionamento de um pai ausente, de um relacionamento de um pai que menosprezou, de um relacionamento de um pai que nunca olhou para o filho, nunca validou, nunca deu um abraço. Possivelmente tudo isso estava acontecendo. Por isso que a nossa atitude ela pode desencadear mesmo numa série de traumas dentro da nossa família, ao ponto dos nossos filhos não quererem nem olhar para nós, ao ponto dos nossos filhos não quererem nem um abraço nosso. E aí a gente tem que tomar uma atitude com relação a isso. E por isso que essas perguntas aqui são oportunas. Como vai a sua família? Sua família está precisando de cura? Qual é a sua contribuição para chegar nesse nível, nesse ponto? O que é que você tem feito dentro da sua casa que tenha ajudado ou prejudicado este relacionamento? A despeito da ferida, a despeito do menosprezo, porque você foi ferido, você continua ferindo, porque você foi desprezado, você continua desprezando. Possivelmente, há alguém aqui com feridas profundas, gerada do ambiente familiar, gerada dentro de casa, conflitos, agressões, abusos, desrespeito, desprezo. Possivelmente, seu coração ainda tem essa ferida na alma. Muitos filhos abandonam o reino porque foram abandonados pelos seus pais. Muitos filhos. Muitos. Uma pesquisa antiga FEBEM, hoje em São Paulo é a casa, que recebe aqueles jovens indelinquentes que cometem o crime, mas são abaixo de 18 anos, então eles não podem ser, a lei ainda não permite, e eles vão para essa casa. Hoje chama de casa, mas antigamente FEBEM. De uma pesquisa feita ali, eu não me lembro exatamente o valor, mas mais de 80% dos meninos que estão ali são filhos de pais evangélicos. Filhos de pais crentes que tornaram-se indelinquentes. De onde que surgiu isso? De onde que partiu isso? De onde que esses meninos chegaram a este nível? Está dentro do ambiente de família, dentro do ambiente familiar. Não basta apontar o caminho. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Ser homem não é ser o bruto, distante, mas é trabalhar na dimensão afetiva da vida familiar. Pai não deve se isolar, pelo contrário, deve ser amável, deve abraçar, deve beijar. Infelizmente, na nossa cultura machista, homem não abraça homem. E aí você deixa de dar um abraço no seu filho, um beijo no seu filho, por essa cultura diabólica. Qualquer homem aqui não tem o direito de dizer que é um vencedor, que ocupa uma posição de destaque profissionalmente, mas só pode ser realmente um vencedor se seu filho disser para você: eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero caminhar nos mesmos caminhos do meu pai. Olhar você como referência. Aí você pode falar que você é um vencedor.
O dia que seu filho olhar para você, ou o dia que seu filho chegar para uma outra pessoa e falar: o meu pai é uma referência para mim como homem de Deus. O meu pai é uma referência para mim como homem de caráter. O meu pai é uma referência para mim como esposo. Meu pai é uma referência para mim como profissional. Aí você pode dizer que você é um vencedor. Todo homem crente, marido, pai, que não assume essa responsabilidade, está em falta com Deus. Está em falta com Deus. Os relacionamentos mais significativos, marido, mulher, pais e filhos, eles deixam marcas profundas e podem provocar também sofrimentos profundos. Então, pai, então homem, então filho, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade. Que o seu filho tenha aprendido com você a respeito de Deus. Que o seu filho tenha aprendido com você a respeito da igreja, da obra. Que seu filho tenha aprendido com você a respeito de ser realmente um homem de Deus. Infelizmente, queridos, hoje o pai se isola. Ele não ensina. Hoje somente paga as contas. Abre a carteira quando paga. Abre a carteira, mas não abre a boca. Abre a carteira, mas não abre o coração. Abre a carteira, mas não abre os braços. Abre a carteira, mas não dá um beijo, não dá uma palavra de validação. Não basta levar a igreja, queridos, nós temos que ser, na nossa casa, a igreja viva do Senhor. Nós temos que fazer da nossa casa um lugar de manifestação da graça de Deus. E infelizmente, muitos lares, a manifestação que está tendo lá, não é da graça de Deus, é da desgraça. De ouvir uma notícia dessa, como o pastor Luiz falou, de um jovem de 16 anos acessando a internet, como aconteceu em Guarapari há pouco tempo, numa seita diabólica de satanismo, se envolvendo com isso, e nós pais, muito distantes dos nossos filhos, não vendo este perigo. E o diabo, o inferno, tem uma missão: roubar o seu filho. É como foi naquela mulher que o marido morreu e tinha uma dívida, e eles foram ali para tomar os filhos. O diabo só quer tomar os seus filhos, roubar os seus filhos, isso é através das drogas, isso é através de relacionamentos, isso é através da internet. Por isso que você tem que estar atento ao que está acontecendo na sua casa, por isso que você tem que estar observando o Aminon, o desejo, o Absalão, a trama, e não chorar depois que acontecer, porque aí você vai chorar uma dor muito forte. A gente não sabe o que era uma mãe chorando pelo filho que está lá naquela Cracolândia, vivendo como pior do que um animal. A gente não sabe o que é isso. Talvez alguns aqui até saibam, eu não sei. Mas não deixe para chorar neste momento. Chore agora com seu filho, no momento que você vai repreender, no momento que você vai corrigir. Use a vara. Use a repreensão. Lá em casa, desde pequeno, quando os meninos já tinham entendimento, nós chamamos os dois. Rebeca mais novinha. Pegamos a vara. Colocamos os dois sentados. E eles perguntaram: o que é isso, pai? É uma vara. Como é que vai ser usado? Eu vou te falar agora. Nós lemos o texto da Bíblia em Provérbios. Então, todas as vezes que vocês desobedecerem, todas as vezes que a regra não for cumprida, todas as vezes que vocês tiverem alguma falha nesse sentido, nós vamos dar 3 varadas. 3. Um para cada... 3 para cada erro, né? Ainda bem que você lembra disso. Então, todas as vezes que tinha isso, nós chamávamos e dava essas 3 varadas. E falávamos com ele: você está apanhando por isso, por isso e por isso. Depois disso, a gente abraçava e falava: nós te amamos. É por isso que nós corrigimos.
Nós temos que corrigir e chorar com os nossos filhos. Às vezes doía mais em nós do que neles. Mas eles vão crescer com personalidade, com caráter formado, ajustado, e vão passar isso de geração em geração. Nós precisamos aprender isso. E a outra coisa que nós aprendemos com esse exemplo trágico de Davi, que nós somos responsáveis pelo bem-estar da nossa família. Nós somos. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você é responsável, fala com ele. Olha, não importa se você é o filho, não importa se você é o pai, se você é a mãe, não importa a sua idade, você é o responsável. Você é o responsável. Esses dias as irmãs da célula de criança, eles fizeram um churrasco. E Cláudia foi e teve um testemunho, pelo menos que Cláudia me falou, de uma criança, um menino. Você vê como que nós somos responsáveis pela nossa casa, pelo bem-estar da nossa casa. E esse menino se converteu, o pai não. Mara Amélia está aí, ela pode confirmar se eu estiver falando alguma coisa a mais. Mas esse menino então começou a orar pelo pai. E o pai saía, ia para o bar, ele ia atrás do pai. Chegava lá, ele ungia o copo. E colocava óleo no copo. Deus, você vai converter esse homem. Deus, você vai falar, não pai, você vai converter esse homem. O pai fazia alguma coisa, ele ia lá ungir e orava. Não, Senhor, na casa dele, ele começou a ungir a casa, ungir os objetos que o pai usava. O Senhor vai se converter esse homem, o Senhor vai se converter. O pai está convertido hoje na igreja junto com ele. Uma criança, queridos, nós somos responsáveis pelo bem-estar da nossa casa, do nosso relacionamento. Hoje de manhã nós falamos para as esposas. Qual das esposas que está aqui, que estava de manhã? Falamos sobre atitude. Foi benção? Se nós mudarmos a nossa atitude, nós podemos mudar muita coisa no nosso relacionamento, no nosso ambiente familiar. É uma questão realmente de atitude. Mas nós continuamos batendo na mesma tecla, não mudamos, não fazemos, vai ver, ele vai ver. E continuamos sendo feridos e ferindo. Não tomamos uma atitude, mas nós temos que ser responsáveis pelo bem-estar. A responsabilidade desta casa, da sua casa, é intransferível. A responsabilidade desse bem-estar, deste relacionamento, é intransferível. Não passa isso para a igreja. Não passa isso para o pastor, não passa isso para a escola bíblica dominical, não passa para a escola secular, não passa isso para a televisão, pelo amor de Deus, não passa isso para a internet, mas a responsabilidade é sua, pela sua casa, pelo bem-estar, pela sua família ajustada, por viver momentos agradáveis, saudáveis, sadios dentro do seu lar. Não olha o quanto que você foi ferido, ou o quanto que está sendo ferido. Isso é um amor incondicional, queridos, isso é amar sem ser amado. Aliás, é amar sendo machucado, ferido. Mas com certeza, se você mudar de atitude e começar a agir assim, breve, você vai colher frutos dentro do seu lar. Frutos dignos, frutos abençoados. Porque como nós falamos de manhã, a amargura, ela pega. Uma pessoa amargurada passa para o outro. Um marido amargurado vai passar para a esposa amargurada vai passar para os filhos. Um marido amargurado vai para o trabalho e vai passar aquela amargura para quem está lá se relacionando com ele no trabalho. E assim vai. Então nós somos responsáveis para mudar e quebrar esse ciclo de ódio, de rancor, de raiva, de ira, de morte dentro da nossa casa. Todos nós somos responsáveis, desde o menor até o maior. E aí entra a parte dos filhos, e não tem idade para isso, querido. A Bíblia diz, honra pai e mãe. Isso é dever de todo homem. E ainda fala que nós teremos vida longa na terra. Então não importa a sua idade, honra seu pai e sua mãe. Pai, não sei o que está acontecendo, mas hoje mesmo, se tiver oportunidade, converse com seu filho, com a sua filha. Não deixe de passar o tempo. Pode ser que você vai chorar e já é tarde demais, e é um choro que dói muito na alma.
Por isso não deixa, conversa. Os melhores amigos dos nossos filhos temos que ser nós, os pais. Nós temos que proporcionar a eles um ambiente para que eles conversem conosco, para que eles falem conosco. Desde pequenos meninos, sempre quando foram para a escola, de tudo que acontece, coisas que talvez nós teríamos vergonha de contar, mas eles contavam e a gente tinha oportunidade de orientar. A gente tinha oportunidade de falar, não vai por esse caminho, não é por aí, faça isso, faça assim. Mas se nós tivéssemos um relacionamento ruim, se tivesse algum tipo de barreira, possivelmente eles não iam falar nada. E possivelmente eles já estariam numa situação de perigo, de risco, e talvez uma notícia ruim chegando em casa. Nós temos que proporcionar aos nossos filhos um ambiente para que eles conversem conosco. Nós temos que proporcionar aos nossos filhos uma amizade de confiança, uma amizade que eles possam olhar para a gente e ter em nós confiança. Numa das palestras, essa que eu estava com o Jimmy, nós tivemos também um testemunho de um pai, não sei se ele está aqui, mas esse pai falou o seguinte, uma coisa que aconteceu no passado, quando era criança, da filha chamar o pai e a mãe para mostrar um trabalho, não me lembro se é de um trabalho de escola, e o pai e a mãe na frente da televisão, depois nós vamos, e a filha insistiu algumas vezes, depois a gente vai, aquilo passou, ficou um menosprezo, ficou um desprezo, aquele sentimento foi crescendo no coração, ela não teve coragem de conversar, não falou. Já jovem, falou, conversando com uma pessoa, amiga de igreja, irmã de igreja, jovem já, ela fala que teve vontade de suicidar algumas vezes. Às vezes, queridos, nós vamos chorar no momento errado. É melhor você levar para sua mãe, para o seu pai hoje, uma rosa, uma flor, do que levar no dia que estiver dentro de um caixão e você chorando com uma flor ali na mão. É melhor você abraçar ele hoje. É melhor você restaurar este relacionamento hoje. É melhor restaurar esse relacionamento agora, do que naquele momento que ela estiver ali, que não tem mais jeito. Uma vez teve uma pessoa na igreja, não foi aqui, e durante o louvor ela chorava muito, compulsivamente, ao ponto de atrapalhar o louvor. E nós pegamos aquela menina, levamos para uma sala. E aí, depois de um certo período, tentando conversar, porque ela só chorava, e aí veio no meu coração, você quer perdoar alguém? Você quer liberar o perdão? Você quer pedir perdão? E aí ela dava gritos, mas gritos altos. E por fim ela falou, meu pai, nós brigamos feio. Há um mês, nós paramos de conversar, não tive mais contato com meu pai. E agora eu recebi a notícia que num acidente de carro ele morreu. Eu queria tanto conversar com meu pai. Perdi a oportunidade. Sentindo no coração que ela não tinha perdão, mas assim, como nosso Deus é misericordioso, eu falei, Deus está te perdoando pelo seu reconhecimento. Deus está te perdoando. Então não deixe passar a oportunidade de conversar com o seu pai agora. Não importa o que aconteceu, não importa se você foi ferido, machucado, mas esse é o tempo, nós somos responsáveis pelo bem-estar da nossa casa e da nossa família. Nós somos responsáveis. Há lares onde o perdão, queridos, é uma atitude inexistente. Um beijo de amizade jamais foi sentido. Um abraço de reconciliação jamais foi dado. Se for o seu, quebra isso hoje. Se for o seu, não importa o que a pessoa vai pensar, mas chega lá, pula no cangote do seu pai, no pescoço, dá um beijo arrochado no rosto dele e fala com ele, como que eu te amo, pai, como que eu te amo. Não perca essa oportunidade. Eu vou parar por aqui, tinha mais algumas coisas, mas eu vou parar por aqui. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, eu quero orar com você, pela sua vida. Eu quero dizer para você, não aceite passivamente uma decretação de derrota no seu lar, na sua casa e na sua família.
Não desista do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Não entregue os pontos. Valorize a sua família. Não desista dela. Ore por ela. Coloque no altar de Deus. Há esperança ainda. Não é o fim. Não acabou. Deus pode restaurar isso. Primeira coisa que Deus quer restaurar, na verdade, é o relacionamento com Ele. Deus quer restaurar a sua casa, a sua família, o seu casamento, assim como nós vimos o exemplo aqui nesta noite, Valdeci Ednet. Deus quer restaurar em primeiro lugar o seu coração, a sua alma, esta ferida que está aí na sua alma. E a única forma de restaurar isso, a única forma de você sair daqui com a sua alma curada, é você abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Ele que cura, Ele é que restaura, Ele é que te faz uma nova criatura, Ele que faz novo aquilo que parece que não tem mais jeito. Então quero ser bem objetivo, claro com você. Nesta noite você quer abrir o seu coração para o Senhor Jesus entrar e fazer morada? Nesta noite você quer convidar Jesus para ser o seu Senhor, único e suficiente Salvador? Se você quer isso, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu quero orar com você. Amém, eu já vi a sua mão. Amém, eu já vi a sua mão. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Amém, já vi sua mão. Deus não só vai fazer uma grande obra na sua vida, mas na sua casa, porque há uma promessa de Deus de alcançar toda a nossa casa. E isso pode começar agora, através da sua vida. Você é o principal responsável para promover na sua casa este bem-estar, a graça de Deus, a glória de Deus. Então você que levantou a mão, sai agora do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar com você, abençoar a sua vida e profetizar uma grande mudança, uma grande virada, algo de novo acontecer na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu relacionamento, no relacionamento com seus pais, com seus filhos. Arabassuriandaramanaya, Suriandarabassuriandaramanaya. Olha, é com você que Deus está falando. O primeiro abraço é Deus que vai te dar. O primeiro abraço que você vai receber é o próprio Deus com os braços abertos. A figura daquele pai do filho pródigo, esperando o filho chegar, voltar para abraçar. Sinta o abraço do pai. Sinta o abraço do pai te envolvendo agora. Eu quero orar por você que se distanciou da presença do Senhor, se afastou da presença do Senhor, está caminhando distante. Esse é o momento de retornar. Saia do seu lugar também, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. O melhor lugar para a gente estar, não esqueça disso, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Por isso volta à presença do Senhor. Sai do seu lugar e volta à presença do Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu vou orar com vocês que estão aqui à frente. Ouça com atenção. Eu vou orar com vocês que estão aqui à frente. E vocês vão repetir comigo a oração. Assim, bem alto. Para que todos ouçam. Principalmente o inferno. Para saber que vocês hoje passam a ser filhos de Deus. Filhos da promessa. Aquele em que a família vai ser restaurada. Orem comigo então em voz alta. Senhor Jesus, nesta noite, eu agradeço ao Senhor pela grande oportunidade de receber este abraço do próprio Deus. Senhor Jesus, neste momento,
eu estou abrindo o meu coração. E eu quero declarar que eu não saio daqui sem que o Senhor entre, sem que o Senhor faça morada, sem que o Senhor me restaure. Em nome do Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não abro mão, Senhor, da tua presença na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor Jesus, nesta noite eu estou sendo curada de feridas, de traumas, de menosprezo, de abusos. Eu sei, Pai, que o melhor o Senhor tem para mim. Por isso eu não abro mão. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. E neste momento o nome deles estão sendo escritos no livro da vida. Senhor, o Senhor tem o maior prazer de abençoar. E, Senhor, eles não vão sair daqui sozinhos, porque o Senhor vai acompanhá-los até a casa deles. E quando chegar lá, algo de especial, sobrenatural, o Senhor já tem preparado. Pai, toma em tuas mãos essas vidas. No céu, a grande festa, como diz a tua palavra, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Abençoa essas vidas, meu Deus. Não deixa que o diabo venha roubar essa semente plantada, mas que essa semente possa germinar e gerar frutos a 100 por 1 dentro da casa deles, na família deles. Eles, Senhor, vão ser instrumentos do Senhor para promover a graça do Senhor no lar, na família, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos famílias saudáveis. Alcança, Senhor, toda a igreja, alcança aqueles que estão nos assistindo pela internet. Abençoe o lar de cada um, visita o lar de cada um com unção dobrada do teu Espírito. A igreja do Senhor que seja visitada, cada família, Senhor. Ó Deus, nós não abrimos mão da restauração. Deus, nós não abrimos mão da reconciliação. Deus, nós levantamos esta bandeira, ó Deus, da reconciliação. Não aceitamos o divórcio. Por isso nós lutamos, ó Deus, pela família em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá uma virada para frente para a igreja. Olha a família de vocês agora como que é grande. Acompanhe o pessoal que está de vermelhos, eles vão pegar algumas informações de vocês. A você que esteve nos assistindo nessa noite, nós queremos louvar a Deus por sua vida e nós te abençoamos e te convidamos a estar conosco no próximo domingo. E também nós temos o culto online às sextas-feiras, às 19h30, Noite da Bênção. Deus te abençoe até lá. Ok, meus amados.